Está começando o primeiro episódio do Momento de Adoração, novo podcast focado na adoração, focado em cantores, focado no ministério de louvor e que vai trazer muita alegria, muita conversa boa, muita palavra de Deus e muita música. Então, nesse momento, fique ligado porque hoje vamos ter a nossa primeira convidada, cantora Sarah Montgomery, uma cantora incrível, grande amiga próxima minha, de um talento incrível e que hoje vai estar presente aqui conosco para poder trazer um pouquinho da visão dela sobre o que é a adoração. Então fique ligado que está começando mais um Momento de Adoração. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leandro Bass. Estamos iniciando o primeiro episódio do programa Momento de Adoração e hoje é uma alegria poder estar aqui recebendo essa minha amiga, parceira de ministério, minha amiga Sarah. Muito bom te receber, Sarinha. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Leandro. Estou muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui. Creio que vai ser um momento muito proveitoso para Com nós. certeza, com certeza. Eu chamei você aqui porque hoje a gente vai estar falando muito sobre ministério de louvor. A gente vai estar falando sobre a presença que exige de um ministro de louvor. E são todos assuntos muito importantes. As pessoas que normalmente seguem a nossa igreja, seguem o nosso ministério, segue eu, segue você, sempre perguntam, né? Como que um ministro de louvor se dirige, como que ele pensa num repertório, como que ele trabalha para poder levar a igreja à adoração. E hoje a gente vai ter muitos assuntos para poder falar disso, coisas que eu deixei aqui na colinha, coisas que a gente vai estar conversando também. A Sarinha não é apenas a única convidada, ainda temos um convidado de honra aqui, o pequeno Dominique. E com certeza deve estar super feliz, né? Emocionada, nada como ter um filho, como uma família. E eu também queria agradecer pelo esforço de poder estar vindo aqui. Eu sei que não deve ser fácil, mas com certeza vai ser muito bom. Também quero agradecer ao meu amigo Michel, o Edmilson, estão aqui nos bastidores ajudando a gente. Obrigado por toda a ajuda na parte técnica, por ceder o lugar e por tudo mais. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Bom, faz tempo que a gente se conhece já. Sarinha é uma das minhas melhores amigas. E quando a gente se conheceu, não era assim. A gente se conheceu num evento, né? Na verdade, se conheceu não. Eu e você num evento. Não lembro exatamente quando foi a vez que a gente chegou a conversar, que a gente chegou a se encontrar. Mas foi na Marcha para Jesus, né? Aqui da cidade. Aí a gente teve várias apresentações de bandas de várias igrejas e a Vida na Palavra foi com você. Você e, inclusive, naquele dia eu conheci vários músicos também, né? O Will e muitas outras galeras. E eu acho que foi naquele dia. Você lembra Sim. mais ou menos quando foi que a gente se conheceu, quando chegou a... Eu me lembro que teve uma oportunidade que a gente tocou junto. Eu ainda não te conhecia. É, eh, Foi um convite, né, para um louvor de sábado, culto de jovens. Eh, Na marcha realmente não me lembro, porque nós não conversamos foi, nesse dia. foi. Tava lá só de ouvinte. Sim, mas acho que a primeira vez que eu recordo de ter te encontrado, te conhecido, foi em um culto, assim, que a gente acabou tocando junto. Que legal. E, e aí depois a gente começou a conversar, né? E aí você me chamou na época, nós não éramos da mesma igreja, É, mas aí você me chamou para estar lá participando do louvor com vocês. sim. E aí depois disso a gente foi aprimorando a É, e amizade. isso a gente tá falando de coisa de, nossa, faz uns 4 anos, 5 4, 5 anos? anos. Acho Por que faz aí. até mais, inclusive, porque na época eu tinha acabado de entrar na minha antiga igreja, né? E isso já faz uns mais de 5 anos por aí. Mas tocar na marcha deve ser muito legal. Foi uma É, experiência muito bacana. imagino. Na época, acho que quase todas as igrejas tinham ido, né? O conselho de pastores chamou as igrejas, aliás, um abraço para o conselho de pastores. E, nossa, tinha uma galera. Eu lembro, inclusive, que era porque tinha um cantor convidado também no final.
eu só não me lembro agora quem que é, a memória tá fraca, mas tinha um cantor convidado. Mas com certeza tocar na marcha deve ter sido muito bacana. E tomara que esse ano a gente tenha de novo, né? Ano passado, infelizmente, a gente não teve, mas tomara que esse ano a gente tenha, porque a Marcha para Jesus é um evento muito importante, né, para a obra de Deus, para poder movimentar a cidade, para poder trazer a palavra de Deus para todo canto e com certeza é um avivamento muito legal. Esperamos que tenhamos esse ano. É verdade. E quem sabe a gente não participa também, né? Sim, vamos ver. Eu lembro que uma das canções que você chegou a cantar na época, acho que você cantou umas 2 ou 3, mas uma que me marcou bastante foi o Deus Está no Controle, né? E o curioso é porque eu sou apaixonado por groove, gosto demais de groove. Meus cantores favoritos é Thales, Eli, e eu não conhecia essa cantora. Quem que é mesmo que canta? Acho que é Sara. Sara. Assim. É uma Sara também, É uma ó. Sara. E aí eu fui escutar depois com calma. Eu já tinha achado incrível também. A banda da Vida na Palavra é sensacional. Mas depois eu fui escutar. Gostei bastante. Será que sai um trechinho? Vou cantar um pedacinho? Vamos lá. Chega de viver pelo que vê. Você precisa crer. O justo viver pela fé. Pra que se preocupar com o amanhã? Se a cada dia basta o seu mal. E justo não ficar desamparado, não. Nem a mendigar o pão, não, não. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? No controle de tudo. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? No controle de tudo. Deixa eu te dizer, o Deus que te sustenta é o Deus da providência. Especialista em impossíveis, tudo Ele pode fazer. Então deixa acontecer. Então deixa acontecer. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? No controle de tudo. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? No controle de tudo. Muito legal. Nossa, não tem como. Groove é um estilo incrível. Essa música é demais. Eu lembro que quando eu fui pesquisar, né, essa canção, o jeito que ela era, eu tinha... começou a vir vídeos automáticos, tá ligado? E um deles era... acho que chamava Graça, se eu não me engano. Que é dela também. Aí eu achei muito maneiro. Deixa eu ver se eu lembro. É alguma coisa tipo... foi a graça, pela graça, só a graça. Tô cheio da graça, a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estou fraco, forte sou. Foi a graça, pela graça, só a graça. Eu tô cheio da graça, a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estou fraco, forte sou. Ai de mim, se não fosse teu amor, se não fosse teu perdão. Ai de mim, se não fosse tua graça que me deu a salvação. Eu não merecia, mas o favor merecido. Alguma coisa assim.
Já chegou a ouvir essa? Essa eu Essa nunca é tinha muito ouvido. legal. Inclusive, é literalmente o mesmo DVD, com os mesmos músicos e tudo. Aí ela canta um tempo assim, só no violão, e depois entra os músicos, fica muito legal. Sim. Não, e o bacana é que ela é uma cantora que não tem tanta visibilidade assim, mas que Né? tem umas músicas É muito verdade. Tem boas. umas músicas muito boas. A gente citou aqui algumas agitadas, mas tem várias de adoração também, Sim. enfim. Mas falando inclusive de cantores, né? Eu acredito que todo ministro de louvor, ele tem alguma identidade que lembra algum cantor, certo? Seja por a voz é parecido, seja pelo jeito de ministrar é parecido, ou pelas escolhas das músicas. Por exemplo, às vezes quando alguém vai cantar, automaticamente na hora de escolher as músicas já vai algum tipo de cantor específico, Uhum. né? Lá na igreja a gente é muito desafiado a fazer esse tipo de coisa, principalmente nas músicas depois da palavra. Que aí eles pregam e a gente tem que prestar atenção na palavra e depois já ir correndo buscar uma música no tema, né? É um grande Sim. desafio. Mas se fosse falar um cantor ou uma cantora que você acha que você se identifica, que você se assemelha, quem que você diria? Olha, eu tenho muitas referências, assim, né? Eu acho que uma das primeiras cantoras, assim, que eu me identifiquei na época que eu comecei assim, a ministrar, né? Foi a Nívia Soares, Legal. né? Eu gostava muito das músicas dela e hoje eu tenho outras referências, né? Por exemplo, a Gabi Sampaio, A Gabi muito boa. Sampaio é sensacional. E o F-Hop também. Acho que o F-Hop mais pela facilidade dos tons. Eh, Pela facilidade dos tons, porque a maioria das músicas deles eu consigo cantar no tom É verdade. original, É verdade. então isso ajuda, né. Mas a Nívia Soares foi, assim, uma das primeiras cantoras que eu me identifiquei, né, na época, algumas músicas eu conseguia cantar no tom dela também, então Legal, legal. ajudava, né. A gente quando tá começando, assim, a cantar, ainda mais que eu era adolescente, eu não tinha muita ideia de tom, assim, e tal, né. Hoje a gente já tem mais noção, Sim, mas quando a gente não entende muito de tom, a gente acaba indo para o original mesmo da música, é né. verdade. E aí quando tem um cantor que canta na mesma região ali que você, facilita, né. É, Então a Nívia Soares foi uma das que eu me identifiquei mais, assim, no início da sim, sim. caminhada. O interessante que eu acho do F-Hop que você falou, é porque eles são muitos cantores, né. Então Sim, dá pra fazer uma variação de tom muito legal. Tem homem, tem mulher, tem gente contralto, tem gente de todo tipo. E isso é legal. Tanto que se eu não me engano, Tu És é um cara que começa, a uhum, partir do Diamond Bebê já vem a moça e joga lá pra cima. Até sim, chegar no, Quero beber, que aí é o mais uhum, alto de todos. sim, Então isso eu acho maneiro essa dinâmica. A Nívia Soares eu já vi inclusive você cantando várias canções dela, então acho que isso é verídico mesmo, faz sim. sentido. Inclusive, se eu não me engano, a última que eu toquei, inclusive, pra você poder cantar, foi Filho do Deus Vivo. Uma agitada. Você sabe tirar ela? Será que sai? É, o que você acha desse tom? Esse tom tá bom? Toca um pedacinho pra eu ouvir. Tu és o Cristo. Tá alto. Vamos Vamos abaixar. descer um pouco. Acho que esse sai. Então baixa. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e
agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Muito bom. As músicas dela muito boas. Eu não sei se é dela, posso estar falando errado, mas eu acho que Teu Amor Não Falha é dela, não é? Teu Amor Não Falha não também. tem erro, todo mundo conhece. Consegue puxar um trechinho? Bora lá? Ver se o original dá. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. É isso aí, muito bom. Acho que antes da gente virar amigo, né? Amigo que eu falo, a gente sempre foi, né? Mas antes de ficar próximo, Sim. e de ir pra mesma igreja e tudo mais, a gente sempre se encontrou nos eventos, né? Sim. O que mais teve foi culto especial na minha igreja, na sua igreja. Uhum. E um dos principais eventos que a gente tem é sempre casamento, né? Pra quem não Verdade. sabe, a Sarinha canta em casamento, já pode chamar ela aí. Eu também toco em casamento e por isso acabou conciliando várias vezes a gente se encontrar, né? Verdade. E tem muita música gospel que a gente canta em casamento porque faz sentido para poder principalmente abençoar, né? Sim, Falando que Deus abençoa o noivo, a noiva, essa união, esse casamento. Então, nos casamentos é muito comum cantar canções românticas e tudo, mas também louvores. Uhum. E teve um, que foi o último que a gente cantou, inclusive, que foi muito marcante. E uma das coisas que eu gostei é que a noiva tinha mandado uma versão do Ousado Amor em inglês, né? E você foi lá e cantou em inglês. E ficou muito bonito. Será que a gente consegue passar um pedacinho também? Vamos lá. Before I spoke a word, you were singing over me.
reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. É isso aí, muito bom. Para quem não sabe, a Sarinha é professora de inglês, olha só. É, lá na igreja você dá aula, né? Alguns cursos, e com certeza deve ter várias outras canções que você sabe também em inglês, enfim. Você acha que, assim, pensando como professora, você acha que a música ela ajuda a pessoa que quer aprender? Nossa, com certeza. É? Na verdade, eu comecei a me interessar pelo inglês quando era criança por causa de música. Ai, que legal. Sim, o meu pai, ele é apaixonado, assim, em música internacional. Então eu cresci ouvindo esse tipo de música. E, e aí, pela vontade, assim, de cantar, né? Porque eu comecei a cantar desde muito cedo. Eu participava de canto coral e tudo mais. Então, eu ouvia as músicas e eu queria saber cantar. Então, Sim. mas eu não queria cantar na enrolação, sabe? No embromation. Eu queria saber cantar mesmo. Eu canto no embromation. Eu já assumo logo. E aí foi uma das coisas que me motivaram, assim, a querer Legal. estudar inglês, né? Legal. Então eu comecei por causa da música mesmo. Bacana. E eu acho que é um grande incentivo, assim, né? Pra quem quer aprender. Porque o fato de você ouvir é uma das habilidades que você precisa desenvolver. E o fato de você ouvir uma música, né? Assistir filme, série, e ter contato, assim, ouvindo a língua, isso te ajuda a falar mais parecido, né? Legal. Então, Muito então, com certeza, a música, ela ajuda muito. Até para aprender palavras novas, né? É verdade. Porque, às vezes, até hoje, né? Eu aprendo através da música, né? No português mesmo, se você for pegar para ler um livro, às vezes vai citar uma palavra que você não conhece. Então, a língua, ela é muito ampla, né? E aí, para você conseguir aprender a música, ela é um truco gigante, Legal, assim, né? excelente. Ajuda pra caramba. Eu já passei por algumas coisas parecidas, né? Na minha parte é um pouco mais de filme, série, essas coisas. Eu gosto muito, né? E teve algumas vezes que eu falei, vou assistir no original para ver como é que é. E ali eu consegui pegar palavras que eu já tinha ouvido antes e coisas assim que eu não sabia o que significava. E teve aquele interesse, né, de pesquisar, botar legenda, enfim. Mas eu também acho que a música é um fundamento incrível para poder aprender inglês, por causa sua, inclusive. No meu casamento, a Sarinha cantou, e uma das músicas que minha esposa escolheu foi Best Part, e foi uma das músicas que eu tive a curiosidade depois de pegar lá, aprender, né, e é muito legal. Não, é demais. E com certeza. E a parte de louvores que encaixa em casamento, a gente tem um dos mais conhecidos que é a bênção, né. Hoje em dia, inclusive, eu acho que, quase todo mundo que vai casar gosta dela da despedida. Na saída, né. Sim. E faz sentido. É uma música que com certeza abençoa o casal, abençoa o casamento Sim. e faz todo sentido. É. Então será que sai um pedacinho dela também? Vamos lá. Bora lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém.
Sabia que essa música, a versão original dela também é em inglês? Também em inglês? É. Na verdade, a gente não, é que a gente não repara tanto assim. É. Mas muitas músicas que a gente Vamos café. canta hoje na igreja, a versão original delas é em inglês e elas são traduzidas. Que legal. E são muitas, viu? Às vezes a gente canta e a gente nem sabe. Até eu mesma, às vezes eu gosto de um louvor em português e tal. E aí, às vezes, mexendo no YouTube, eu vou e descubro que a música é muito mais antiga e que já tinha sido Que escrita essa é em uma inglês. versão, na verdade, né? Sim. Que legal. É engraçado você falar isso, porque teve até umas 2 vezes recentes, né, que o Gui, que é o nosso líder lá do louvor, ele mandou duas ou 3 canções numa versão em inglês. Uhum. Falou que era pra cantar normal, tudo normal, mas que queria aquela versão específica. E eu achei que a versão em inglês vinha depois do português. Eu achei que alguma música no Brasil bombava e eles iam lá e regravavam, mas não que não seja, mas com certeza, então, pelo jeito é ao contrário, né? Lá primeiro, depois aqui. Sim. Hoje, inclusive, eu tava mexendo lá no Instagram e eu ouvi uma versão aquela música lá nova que eles estão cantando, né? Novo dia recebi. Já viu essa? Não ouvi. Meu Senhor. E tinha uma versão em inglês dela que, Eu sei. Aham. nossa, ficou Pelo refrão eu lindo. reconheci. Aham. Ficou muito legal. E a gente até fala, nossa, parece que em inglês fica mais bonito, mas não é, aqui é o original, né? Aham, Faz sim. sentido. Não, é muito mais raro acontecer o contrário. Mas sabe o que é legal? Que aqui em Itajubá a gente teve um cantor, compositor, que a música foi traduzida do português pro inglês por causa dele. Ah, Que é o Alessandro Vilas Boas. Que ele é daqui de O Itajubá. Alexandre. O O Alessandro, O ele deve Alessandro, ele é daqui. E Qual que foi? a música dele, que tem a parte do Yeshua. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Quero Jesus. conhecer Ela Jesus. foi traduzida para o inglês. Que legal. E a original é a versão dele, né? Ele que compôs. Foi essa que fez ele estourar ou foi o Deixa Queimar? O Deixa Queimar é dele também, né? Mas é tudo da mesma época, É tudo né? da mesma época. É tudo da mesma época. Que legal. O Alessandro Vilas Boas representando Itajubá. Sim. E engraçado que, né, você comentou de marcha e tudo mais, e apesar dele ser daqui, eu nunca vi um evento grande assim com a participação dele. Mas eu soube de um negócio legal. Hum. Eu soube que recentemente ele veio pra cá, há uns 3, 4 meses atrás, mas que ele não fez evento, nem nada disso. Ele veio pra visitar a antiga igreja dele, e não foi nem na igreja, porque provavelmente, sei lá, talvez todo mundo teria ido. Ele foi numa célula. Que legal. Então a igreja dele fez uma célula na casa de uma pessoa. Uhum. O pastor dele comentou, ele falou que ia estar por aqui e foi lá. Sim. E eu sei disso porque uma dessas pessoas que participou lá é minha aluna. Que legal. E aí ela falou que mostrou vídeo e tudo. Aham. Dá pra ver a humildade também de alguns cantores, né? Sim, verdade. A gente não sabe como que é você envolver no mundo de fama, no mundo de, querendo ou não, você tem um nome. E é bom saber que alguns cantores gospel ainda mantêm um pouco dessa humildade. Uhum. Uma vez eu fui tocar no show do PG, fazer a abertura Que no show do legal. PG lá em Maria da Fé. E chegando lá, tinha muita pouca gente. Nossa, não tinha quase nada de gente, umas 60 pessoas. Uhum. Mas ele fez um show como se tivesse uma multidão lá. E a ideia é essa, né? É o reino que importa. Sim, Por com mais que ele certeza. tá trabalhando também, por mais que ele tenha a sua importância, mas é o reino que importa, né? Sim, Não tem problema se é pra 60 pessoas, se é pra uma célula ou se é pra uma multidão. E isso é muito verdade. legal. E hoje em dia é muito difícil nessa relação dos ministros com a fama, né? Então, Tem gente que depois, assim, que ficou famoso, se perdeu, acabou até É. se perdendo, é né? verdade. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Que na verdade o foco é Deus. É. Né? Então Sim. você que ministra, que tem esse contato da música, né? Gospel, não é pra ser algo pra você estourar, algo pra você
né, tirar proveito ali, É mas é verdade. para expandir o É reino de verdade. Deus mesmo. Até mesmo na sua própria igreja, né, tipo, eu acho que a reflexão ela começa da sua casa. Então, você é um ministro, costuma de vez em quando ir nas igrejas, louvar e tudo. Quando vê, de repente, vem um tanto de convite. A partir do momento que você começa a deixar a sua igreja na mão, a partir do momento que você começa a abrir mão de cultos para poder estar fazendo isso, já começa a perder um pouco dessa essência, né? Porque eu acredito que quando Deus quer usar, ele usa qualquer um. Seja Sim, um sem ministro dúvidas. famoso, seja um ministro conhecido, ou seja apenas uma pessoa que canta lá na igreja. Uhum. Então, acho que se você está nesse caminho, se você está começando a expandir, está começando a ter chamado e tudo, primeiro, fidelidade, né? Finca o pé onde você está, e com certeza Deus vai abençoar grandemente. E falando em ministério, você acha que ministro de louvor é algo que você nasce com esse chamado? Você já sabe que Deus programou para você que você vai ser um ministro de louvor? Ou você acha que é algo que vai tornando com o tempo, com as experiências, com o costume? Eh, eu penso assim, né, Deus ele já escreveu os nossos dias antes de nós nascermos, né. Então, com certeza, ele já sabe, né, se a gente vai ou não ser ministro, né. Mas eu acredito que algumas pessoas acabam descobrindo isso na caminhada, né, e algumas pessoas podem sim, né, nascer com essa promessa. Na verdade, é engraçado, não sei se você já conhecia essa história, É. mas antes de eu nascer, uma uma mulher da igreja falou pra minha mãe que que eu seria ministra de louvor, você Olha que acredita? legal. É muito maluca essa história, porque a minha mãe tinha acabado, assim, de descobrir a gravidez. Sim. Então, ela nem sabia que eu ia ser menina. E aí essa mulher, as irmãs do coque, né, As chegou, famosas irmãs do coque. chegou pra ela e falou assim: "Você vai ter uma filha e ela vai adorar a Deus através da voz dela". Que legal. Então assim, claro, poderia ter só começado a cantar e aí descoberto que gostava, né, de Sim, cantar e que é o que acontece com muitas pessoas, né, e não tem nada de errado com é isso. verdade. Mas desde cedo então, tinha essa palavra aí sobre a minha vida, graças a Deus eu me descobri aí dentro disso, né. Realmente é um ministério que eu sinto que Deus tem pra mim, né. Eh As pessoas têm diferentes dons, né. Eu É. tenho um dom especial aqui na barriga. Mas as pessoas têm diversos dons, né. Deus ele nos conhece, ele sabe naquilo que ele pode usar as nossas vidas, Sim, né. E eu acredito sim que a minha voz foi o instrumento que Deus, né, escolheu para usar a minha vida. glória a Deus. Então essa é a minha opinião. Acredito sim que existem pessoas que já nascem aí com um chamado para Sim. isso, né, e outras que se descobrem no caminho, né. Eh, eu acredito que realmente, né, eh, as pessoas elas nascem com um chamado, com certeza, mas eu acredito que o que você faz com esse chamado, eh, é uma escolha, né. Sim, Infelizmente, hoje em dia nas igrejas a gente tem vários tipos de problema, pessoas são feridas e tudo, e a maneira que você administra isso mostra se você vai seguir esse chamado ou não. Eh, por exemplo, conheço pessoas, amigos que têm o dom de música, toca bem e tudo, mas que infelizmente não seguiram esse caminho, certo? Mas com certeza Deus um dia, né, falou sim, que esse seria um músico da casa de Deus, mas sim, são tudo escolhas, né, escolhas que a verdade. gente faz nessa vida. E realmente, assim, no caminho vão aparecendo empecilhos, né. É, Eu acredito que isso seja até uma estratégia, né, do inimigo para tentar tirar a gente daquilo que é Deus tem para verdade, do nossa vida, né. propósito, né. Mas, assim, na caminhada acontece, né. No começo do meu ministério eu tive uma situação, assim, que me desanimou, fiquei um Sim, tempo sem cantar por causa disso. Cheguei a questionar, assim, se era isso mesmo, mas é aquilo, né, quando Deus quer usar a gente, a oportunidade ela é surge. verdade, Então é verdade. então eu acabei, né, aceitando isso, né. Mas no começo foi difícil e às vezes
para alguns ministros, né, algumas pessoas que têm esse chamado, essa vocação, né, acabam se desanimando, né, durante a trajetória por situações que às vezes vêm para Sim, tentar tirar mesmo, né, do foco. com certeza. E quando que você diria, assim, que começou o seu ministério? Acredito que você sempre foi da igreja? Sim, Então, eu nasci no berço cristão. nessa caminhada, quando você percebeu que esse é o seu chamado, que você tem essa vontade de cantar e de ministrar na casa do Senhor, você saberia dizer? Olha, eu comecei a gostar mais assim, pensar nessa ideia e tal, porque eu já cantava desde cedo na escola, eu cantava mais na escola. Ah, que Não legal. comecei cantando na igreja, porque tem muita gente que fala assim: "Ah, onde você começou, né, a cantar?" Comecei a cantar na igreja. Então eu comecei a cantar na Na escola, escola. no canto coral. E e aí, depois, né, quando eu comecei, assim, na adolescência, porque quando você é criança, você fica na escolinha, né, É, então não tem tantas oportunidades, assim. E aí depois quando eu comecei a frequentar os jovens, eu tinha meus 13 anos, eu acho. Comecei a frequentar grupo de jovens, era um pessoal mais inteirado, assim, e na época a minha líder, ela era ministra de louvor. ah, legal. Então isso me chamou a atenção também, porque ela cantava, eu também gostava de cantar, e aí ela foi me introduzindo nesse meio. Era um exemplo, né? Sim, mas aí no começo eu não cheguei a ministrar, eu fui ministrar, de fato, eu acho que eu já tinha uns 15 anos, Legal. ministrar louvor, mas comecei assim a me interessar e tal, por volta dos 13 anos. Bacana. E tem alguma música que ficou marcante pra você? Você lembra que você louvava antigamente ou apenas que significa algo importante pra você? Sim, na verdade, né, a gente falou da Nívia Soares, É, e a música que marcou o começo do meu ministério era dela, a Em Tua Presença. Em Tua Presença. Em Tua Presença é Eu quero estar neste lugar. ah, Conhece? conheço. Eh, Vê se esse tom tá bom. Esse tom tá bom? Acho que Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Muito bom. Eu
acho, inclusive, que esse louvor eu aprendi lá na igreja com você cantando. Eu tenho certeza. Eu lembrei agora de você ministrando Nossa, essa. essa música me marcou muito. No, no começo, acho que, assim, antes de fato de começar o ministério, assim, né? Ela já foi uma música, assim, que me tocou muito. Na época que eu me batizei, ela tava em alta, assim, Ah, sabe? legal. Então, assim, no encontro da igreja, essa música foi assim. Sabe aquela música que marca, que fica Aham. tocando com frequência? Essa foi uma dessas canções. Então isso me marcou muito, assim. E aí, eu lembro até que. Sabe aquele teste que a gente faz pro louvor? É, Quando eu fui entrar no louvor, essa música foi a que eu cantei no bacana, meu teste. bacana. Então, então foi uma música que fez, assim, tem um lugar especial na Sim. caminhada. E falando vocalmente, né? Ela é uma música que sai lá do grave, vai lá pro agudo lá em cima, Sim. É que a gente puxou aqui na hora, né? Se eu tivesse escolhido, eu escolhia um pouquinho mais mais baixo baixo ainda. pra aguentar de peito no Não, refrão, porque mas teve que ir no ficou bonito, ficou falsete. bonito. A Nívia Soares, inclusive, ela é marcante por isso mesmo, né? Puxar tons lá pra cima. Sim. E faz jus, ela aguenta, fica muito legal, fica Uhum. muito bonito. Sim. Teve até uma música que ela gravou com o F-Hope, então juntou as É duas verdade. referências A que boa você parte, comentou. né? É a boa parte. É a Será que boa sai a boa parte. parte? É, vê se esse tom vai. Tudo que tem. Tá alto. E tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Muito bom, é isso aí. E tem algumas músicas que, quando bomba, é todo lugar também, né? Sim, Antigamente era Lázaro e Regis Danese. verdade. Era Lázaro em tudo quanto é lugar e como Zaqueu em tudo quanto é lugar. Sim. E você acredita que eu tava lembrando dessa música essa É semana? mesmo? O meu marido falou pra mim assim, o Luiz, É. falou assim: nossa, parece que eu nunca ouvi essa música sendo tocada na igreja, como Zaqueu. Ah. Aí eu falei pra ele assim: nossa, mas sabe o que eu acho que foi? Que na época que estourou, virou uma música tão assim, icônica, que o pessoal de todas as religiões conhecia. Virou É. até música de caminhão de gás. É verdade. E é aí, verdade. hoje em dia, assim, você vê, tem até algumas séries, assim, brasileiras, novelas, essas coisas, quando eles querem retratar a igreja evangélica, Aí coloca. eles colocam essa É música. verdade. Então, eu acho que acabou banalizando um pouco, e Sim. aí hoje o pessoal tem um pouco de receio de incluir no repertório, né, na igreja. E eu comentei isso porque essa música Boa Parte, por exemplo, né, estourou há pouco tempo, digamos assim, Sim. né? Ela e Tu És. E aí, todo lugar. Toda Uhum. igreja que você vai tá ouvindo, todo lugar tá tocando. Sim. Então tem algumas que fica mesmo, né? Agora, o Como Zaqueu, eu tenho um projeto de missões que a gente trabalha lá na igreja, junto com outras pessoas também, e outras pessoas de outras igrejas também, que é no presídio. Então, a gente sempre vai lá atender as famílias, dar uma palavra, cantar um louvor, servir um café.
Só que nesses lugares é interessante você cantar canções que as pessoas conhecem. A gente até puxa uma ou outra que porque assim, a gente fica lá umas 3, 4 horas, então é Uhum. muita música. Sim. Mas no geral tem que ser canções que a gente conhece. Então, como Zaqueu, essa e Raridade Hum, é um marco. Raridade é você ao espelho, todo lugar, qualquer sim, pessoa vai conhecer. verdade. No presídio a gente puxa assim. É. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. E as pessoas cantam e cantam como se ouvisse todo dia. Na verdade, algumas ouvem ainda, né? Até Verdade. hoje escutam. E a outra é Raridade. Raridade também. Eu não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Muito bom, é isso aí. E essas músicas, elas ficam marcantes. É por isso que, inclusive, quando eu vou ministrar algum louvor, eu gosto de trazer canções antigas. Hoje em dia existe um debate muito grande, inclusive eu quero saber o que você acha sobre isso, entre canções antigas e canções atuais. Algumas pessoas dizem que você puxar muito canções antigas ou dizer que elas são melhores que as de hoje é um saudosismo, né? As Uhum. pessoas sentem saudade e tentam apelar para alguma forma mais agressiva. O que você pensa sobre isso? O que você acha? Canções antigas têm mais valor, têm menos valor, é igual? Olha, pra ser bem sincera, quando eu monto repertório assim, meu repertório é misto. Eu coloco tanto canções antigas quanto canções mais atuais, né? Você tinha me perguntado se eu nasci evangélica, né? Então, assim, eu cresci vendo os meus pais ouvirem as músicas da época deles.
Então eu conheço o louvor, assim, desde lá de trás até agora. E, e assim, eu não tenho esse tipo de preconceito de falar assim, as músicas antigas são melhores, as músicas novas são melhores. Eu acredito que são tempos diferentes, É, né? A é época que verdade. eles viveram, o contexto que eles viveram, as músicas refletem as experiências, Sim. né? Do tempo deles. Então, assim, elas têm o seu valor, com certeza. E o que eu vejo muito, assim, de crítica hoje é a riqueza de acordes, arranjos, É, né? isso é bem comum. Antigamente as músicas elas eram mais carregadas assim, né, de arranjo. Se você for reparar até as estrofes, né? Tem estrofes diferentes no começo, depois o refrão É muda, né? verdade. Hoje em dia a gente tem essa tendência a repetir um pouco mais, né? Mas eu não julgo, né? Existe um preconceito aí, né, com worship. Né, o pessoal tem gente que não gosta mesmo. Mas eu vejo da seguinte forma, né? Na verdade, a palavra worship, ela significa adoração. Então, né, a raiz aí da palavra, ela não indica esse repeteco, né, Sim. que pode acompanhar as músicas que o pessoal adota nesse estilo, né? Mas eu acredito, né, que Deus, ele não seleciona, assim, né, o tipo de música que ele vai usar para É tocar verdade. a igreja, né. Então, ao mesmo tempo que ele pode, né, através do ministro ali, usar ele com uma música mais antiga, né, e mover ali a igreja, também pode mover através Com do certeza. worship, Com né. certeza. E até, as músicas, assim, desse gênero, né, elas têm hoje em dia uma puxada mais, para o tribal, né, É algo verdade. nesse sentido que acaba emocionando um pouco, né. Sim. Mas eu acredito que muito além da emoção, né, eh, Deus ele usa a música, né, para falar com a gente mesmo, para É tocar no verdade. nosso coração. Então não só ali de emoção, né, do momento, da euforia do momento, mas mesmo se for uma música ali que repita, né, frases, palavras, talvez aquilo que esteja sendo repetido é Sim. exatamente o que a gente precisa Sim. ouvir naquele momento, né. Aquilo que a gente precisa ser confortado, ser Uhum. consolado. Então, eu acredito que ambas as músicas têm seu valor, né. Sim. E eu mesma não faço distinção, assim, então eu incluo os 2 tipos no repertório. Eu penso assim, como músico e principalmente como professor de música, tem uma verdade no fato de que as canções antigas realmente são mais trabalhadas musicalmente falando, né? Mais notas, mais arranjos, mais ritmos, enfim. Eh, mas o fato do worship ter menos isso, não acho que seja um problema. Porque na minha cabeça funciona assim. Quando você trabalha uma canção cheia de acordes, cheia de arranjos, cheia de detalhes, você quer enfatizar principalmente o instrumental dela. E quando você trabalha algo mais calmo, com menos notas, com menos acordes, você quer enfatizar o que está sendo falado. Sim. Na minha cabeça funciona assim. Tanto que as canções worship são, na maioria das vezes, uma nota segurando para que a igreja entenda o que vai cantar, o que vai Uhum. adorar naquele momento. E uma coisa que mostra bastante isso é que muitas vezes, se a gente assim olhar no geral, né, na nossa igreja a gente tem 5 ou 6 ministros, se eu não me engano, e se a gente olhar no geral, quase sempre as antigas ficam nas agitadas. Inclusive Uhum. você ontem, né, puxou uma agitada que é bem antiga, Sim. qual que é mesmo? Chuva de avivamento, Chuva da de Alda Célia. Avivamento, eu fui aprender ontem. Eu estava num vinil, eu tive que tirar a poeira. Enquanto as de adorações finais quase sempre são as atuais, são os worships. Sim. Então, faz sentido na minha cabeça que quando você quer, focar principalmente no que está sendo falado, para que a igreja preste atenção no que ela está cantando, faz sentido que você diminua as notas, faz sentido que você crie um ambiente, né, faz Uhum. sentido que você crie ali uma atmosfera, né. Eh, uma das coisas inclusive atuais que o worship trouxe e a era de hoje trouxe, são os medleys, né. Sim. E isso é uma especialidade aqui da mesa. Eh, e assim, não que antigamente não existisse, mas era muito difícil você ver, né. Uhum. As canções inclusive, eu vim da assembleia, 3 hinos da harpa para começar, e fechadinhos ali e acabou. Então
antigamente não tinha tanto isso. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue juntar várias canções. E você é uma pessoa que faz bastante isso. Sim, sou fã dos medleys. Eu queria saber, quando você faz uma junção, né, um medley, você faz mais espontâneo, você pensa antes em casa, Deus toca no seu coração, como é que é o processo aí pra chegar lá? Depende, na verdade depende. Um pouco É, de tudo. algumas vezes já vem antecipado. Hoje em dia a internet tá cheia, né? É. Então, assim, às vezes a gente vê alguma versão ali no Instagram, no YouTube, que chama atenção e que realmente funciona. É verdade. Mas às vezes também acontece, né, de ter ali 2 músicas que Deus colocou no coração, né, até na conferência do começo do ano agora, na igreja, né, eu estive ministrando lá, junto com o pessoal, e as músicas que eu cantei, foi um medley, assim, através que Deus tinha falado no meu coração, Sim, né, apesar de ter sido decidido antes, foi a partir de algo assim, uma junção inesperada. é verdade. Né, que foi Grandes Coisas com Sublime, Ah, foi mesmo. né. Então aí ainda pegou uma música mais antiga, não tão antiga, mas mais antiga e uma atual, né. Então Deus estava falando ao meu coração, né, sobre isso, esse começo de ano, né, de coisas novas também, Sim, mas que ninguém é como ele, né, não é há verdade. outro como ele. E as 2 músicas falam isso, né, Grandes Coisas fala, né, ninguém é como o nosso Deus, e o Sublime começa, quem é como tu, Jesus, É né. verdade. Então ambas as canções ali, né, colocando essa indagação, né, de que não existe outra pessoa, outro ser que seja tão grande como o nosso Deus. Sim. Então, através disso que Deus falou ao meu coração, acabou surgindo ali essa junção, esse medley, né. Então pode acontecer sim de ser algo antecipado, de ser algo que Deus fala ao coração, mas às vezes também é ali no espontâneo, É né. verdade. Às vezes, uma habilidade importante que eu vejo no ministro de louvor é perceber a igreja, né. Então, às vezes, você não se programou para cantar uma música a mais, mas aí a igreja tá ali, né, você tá vendo que tá tendo um mover Tá do dentro da Espírito Santo, atmosfera, né. sim, e aí o ambiente tá propício para você colocar uma Sim, outra música, né, então dá acaba continuidade, né. surgindo ali do momento, né. E essa Grande Coisa sai um pedacinho? Vamos. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. E a Sublime? Sublime. A entrada que eu fiz foi do Ninguém é como o nosso Deus. Aí, maravilhoso, Legal. admirável. Será que sai um pedacinho? Esse som tá legal? Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais
desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Esse louvor é muito bonito. Sim. Falando em louvores antigos não, né? Falando em louvores atuais e medley, eu separei um vídeo pra gente poder estar assistindo de uma das primeiras vezes que a gente cantou junto. Olha só que legal. Que legal. Foi na época do Adoradores do Rei, canal que eu tinha. E depois que eu tive lá na Marcha para Jesus, eu, na época, estava com esse canal, já tinha esse desejo de trazer cantores e, enfim, então olha só acontecendo agora, né? O reencontro. O reencontro. Mas a gente. Aí eu chamei você, né? E falei sobre essa ideia. E você, com toda humildade, foi lá, foi muito legal, né? E eu separei um pedacinho pra poder estar mostrando pra vocês. Que bacana. Então, bora lá. Porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto da morte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Olha só, né? Quanto tempo depois estamos aí de novo. O Adoradores do Rei era um canal que eu sempre tive vontade e eu comecei lá na Assembleia. Então, se você voltar lá para o primeiro vídeo, nossa, faz muito tempo, acho que faz mais de 8 anos. Que legal. E quando você foi lá e resolveu cantar, a gente cantou 2 louvores, né? Teve esse aí do É Tudo Sobre Você. E eu falei do medley, porque é um medley. Depois você juntou com... Ah, esqueci agora. Mas teve um outro lá que você juntou. Na verdade, eu vou conferir aqui agora, ó. Foi É Tudo Sobre Você com Aviva-nos. E a outra que a gente gravou junto foi Os Anjos Te Louvam, Verdade. né? Essa É Tudo Sobre Você. Será que sai agora a segunda versão dela? Ou atualizada?
Esse som tá legal. Pode fazer no mesmo tom do vídeo. Mesmo tom? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Isso aí. E também teve os Antilovo. Então, vamos fazer os Antilovo também. Bora. Essa eu vou puxar agora. Maravilhoso conselheiro da sorte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro da sorte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Eli Soares é sensacional. Não tem como falar de Eli Soares e não lembrar de você. Não, que isso. Quem dera, um dia eu chego lá. Ai, ai. Além disso, eu queria falar com você também um pouquinho sobre Beck, né?
backing vocal. Além de ministros, a gente atua também como back lá na igreja, porque somos uma equipe muito grande, trabalhamos com escalas e aí, de vez em quando, a gente atua como back também. E conversando com algumas pessoas que cantam em outras igrejas, a gente sente uma dificuldade muito grande em definir o que é back. Porque, tem gente que às vezes reclama de pegar tons que algumas pessoas não vão cantar, ou de cantar a música inteira, ou de cantar a música inteira numa voz só. Uhum. O que definiria, um back vocal pra você? Quando você tá escalada como back, o que é a primeira coisa que você pensa que você vai ter que fazer lá na hora? Eu acredito que ser backing demanda de você a habilidade de fazer ali pelo menos uma segunda voz, né. Existem pessoas que têm uma dificuldade, assim, de aprender, né. Eu não posso falar muito, porque acabou que pra mim foi meio intuitivo, né. Eu comecei a pegar, assim, segunda voz, ouvindo música mesmo e cantando em cima da música, né. E quem me ensinou isso foi aquela minha líder que eu comentei, que ela era Aham. ministra na época e tal. Então ela falou assim, "Ó, como é que funciona, você coloca a música e vai ouvindo, porque se você pegar pra ouvir, tem a música tem o backing de fundo nas músicas também, Sim, né. Então eu fui pegando e aí acabou saindo, assim, aos poucos, né. Mas existem muitas pessoas que têm dificuldade, mas eu acredito que é importante, né, você saber fazer a segunda voz para ser um backing ali. É claro que não é o tempo todo que você vai fazer, né, a segunda voz. Existem momentos ali na música que vai pedir um pouco mais, né, para sim, claro. entrar. E também existem pedaços da música que pode precisar de um uníssono ali, É né. verdade. Então você tem que saber dosar. E para fazer um backing, assim, se você não consegue, né, a segunda voz ainda, você tem que saber muito a intensidade, né, saber colocar a intensidade para não sobrepor a voz de quem tá fazendo a primeira voz, Aí é a né. dica. Então Isso é muito sim, importante. então eu acredito que o backing ele precisa disso, né. Sim, claro. Mas quando eu tô escalada como backing, né, o que eu procuro ali é ouvir a música e saber a segunda voz que vai ser Sim, feita, né. Existem músicas que são mais difíceis para você fazer uma segunda é voz, verdade. outras que são mais tranquilas, né. Essas músicas mais antigas, né, igual você comentou, tem mais arranjos, mais variações, às vezes desafiam um pouco mais, né, nesse Sim, sentido da claro. segunda voz. Mas acredito que é nessa pegada aí. Sim. O back, ele tem a responsabilidade de ajudar, de dar uma base, né. Sim. Então, já tive momentos que às vezes eu fui olhar antigas igrejas que eu passei, eu fui olhar na live depois, e você mal conseguia ouvir o ministro, quem dirá a igreja, porque estava Uhum. todo mundo cantando igual, na mesma altura, isso não é ser um back. Então, se você é um back, está em aprendizado e tem essa curiosidade, a parte principal é você é um apoio, né? Você ajuda o ministro para que assim todos vocês possam guiar a igreja de adoração, né? Sim. E nesse, nesse assunto, a gente como ministro, a gente enfrenta uma das questões que é mais polêmica, né? Hoje em dia, não poderia deixar de citar esse assunto, né? A ideia de você ministrar é você conduzir a igreja para adoração. Mas às vezes acontece de da igreja não vir junto. E isso é algo comum, né, cultos e cultos. Tem cultos animados, tem cultos que flui, e tem cultos que às vezes parece que a gente está cantando sozinho. E a polêmica é, você acha que isso é responsabilidade nossa, seria culpa nossa, ou é de todos? O que que você acha sobre isso? Não é que eu acho que é culpa nossa, mas eu acho que as nossas ações também influenciam nisso, né. É claro que às vezes você tá ali dando o seu melhor, rasgando o coração em adoração, e não tá, porque existem dias, né. É, Eh, uma dificuldade, né, que a gente comenta bastante, percebe que às vezes nos cultos de meio de semana o pessoal tá mais sim, desanimado, mais mais cansado. cansado, né. Então isso também tem influência, né. Mas eu acredito que o nosso papel, assim, como ministros, né, é se preparar ali para aquele momento, né. Com certeza. Então você tirar um tempo com Deus, antes de ministrar, né, para ver o que Deus quer falar com a igreja, Sim, pra gente não ser carnal nesse sentido, né, de falar algo que vem do nosso próprio coração, da própria mente. Então de você se preparar mesmo,
tirar ali um propósito para fazer, né? Com Para certeza. ministração, porque isso vai influenciar, né? A igreja ela vai pegar aquilo que o ministro está transmitindo. É Então, se o verdade. ministro está desanimado, se o ministro não está ali num nível de intimidade com Deus, a igreja percebe isso, né? Então, é claro que a gente não é perfeito, né? A gente também tem nossos momentos, né? Tem dias que nós não estamos tão bem para ministrar e tal. Mas Deus, ele não precisa, né, do nosso 100%, ele precisa da nossa disposição, Amém. né? Então, se a gente estiver focado nele, né, se Sim. preparar, né, tirar esse tempo, isso com certeza vai impactar na reação da igreja Sim. ali durante o louvor. E é claro que isso também não tira a responsabilidade da igreja, né? Porque quando a gente fala do momento de louvor, a gente fala do momento de adoração, momento de entrega. E às vezes não é fácil. Às vezes a gente realmente está cansado, às vezes a gente realmente passou por um dia difícil. Mas você ir para a igreja, se dispor a sair de casa e chegar lá e mesmo com as dificuldades, se entregar de verdade, isso é adoração. Uhum. Porque parece até meio clichê, né? Mas adorar quando você tá bem, cantar quando você tá bem, bater palma quando você tá bem é É algo fácil, comum. né? Então, sim, o ministro ele conduz, o ministro ele guia, mas a igreja também precisa estar com o coração disposto a entender que aquela hora é a hora de entregar. E Sim, logo após vai vir a palavra que é a hora de receber. verdade. Mas aí entra também a parte dos louvores agitados. Muitas igrejas hoje em dia não fazem tantos louvores agitados assim. Uhum. Faz algum intermediário, algum de adoração, mas falta canções agitadas. E eu acho que isso é muito importante, porque para a igreja que já chega meio cansada, meio desanimada, é bom já começar com aquele start, né? Com aquele início. Tem alguma canção agitada que você gosta bastante? Alguma que você não ligaria de repetir várias vezes? Ai, olha, eu vou ser bem sincera com você. A música agitada é uma dificuldade pra mim. Ah, é? Eu vejo, assim, muita importância, né, no momento. Você falou que tem igrejas que não são tão adeptas, né, a esse tipo de música. Eu acho que tem sua importância, né, porque, adorar a Deus também é celebrar, né, Claro. também é se alegrar, né. Então acredito que tem sua importância, mas eu tenho um pouco de dificuldade na parte ali das agitadas e tal. Então, normalmente, o que acontece comigo, né, você falou se tem alguma que eu tenho mais afinidade. Normalmente eu escolho primeiro as músicas de adoração, ali, as mais Ah, legal, lentinhas, olha só. para depois escolher as Que agitadas. bacana. Sim, então eu vou a partir do que Deus fala para mim, Sim, normalmente, ele me direciona a algum tema, então, um tema central, e aí acaba que eu a vou partir desse a tema partir desse tema eu escolho o legal. repertório. Então, primeiro as músicas de adoração ali, e aí dentro desse Dentro. tema, dentro do que essas músicas estão falando, estão Que direcionando, eu vou bacana. e puxo a Ontem, agitada. inclusive, você puxou uma muito boa e antiga, né, não era antiga até pouco tempo atrás, agora hoje em dia é, Sim. que é o do, eh, Águas Águas Profundas? Profundas. Eu sempre esqueço o Sim. nome. Será que sai um pedacinho dela? Vamos lá. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas, mas eu quero nadar no teu rio, eu quero beber de tuas águas. Muito bom. A gente está partindo agora para o final, né? Primeiramente, eu já quero te agradecer. Que momento incrível que a gente teve aqui. Foi um ótimo primeiro episódio. E eu fiquei muito feliz que foi alguém tão especial. Muito obrigado por ter Obrigada. disposta a vir até aqui, né?
Eu que agradeço o convite. Espero que tenha gostado. Foi muito especial. E para fechar, a gente teve 3 pedidos de música. Olha só que legal. Oh. De 3 alunos meus. A Letícia pediu Santo Espírito. Sai um refrão? Vamos. É isso mesmo? Pode ser. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aí. Muito bem. O Thiago pediu Tu És. Sai Tu És. Só o refrãozinho. Esse tom? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aí. Infelizmente, a última não vai sair por culpa minha. Eu não conheço. Foi Sério? pedido da Gabi, mas você ia gostar demais, que é Curami. Nossa, essa é boa. Ela falou que você disse que é uma das preferidas. Nossa, demais. E eu lembro quando Da você cantava na infância. igreja, mas nessa época eu não toquei. Mas é um bom gancho, porque assim eu te obrigo a voltar de novo. Gostei. E aí, Volto com uma o maior próxima prazer. vez vai sair essa. Sarinha, muito Maravilha. obrigado novamente. Eu Deus que agradeço. abençoe. Realmente, vou querer que você volte novamente e com certeza o pessoal também vai. Muito obrigado, Deus abençoe, Amém. né? Que Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seu ministério, Amém. Deus abençoe seu filhote. Amém. Que vai ser do louvor também, em nome de Amém. Jesus. Com certeza. E galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz de começar esse projeto. E esse projeto não seria nada se não tivesse quem assistir. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. E fique ligadinho que na semana que vem já vamos ter o segundo episódio com um novo convidado, falando um pouquinho mais desse grande ministério que é o Ministério de Louvor para a obra de Deus. Amém? Deus abençoe. Tchau para vocês. Tchau, tchau. E até lá. Tchau, tchau.